Bom dia, paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Com certeza é o dia que o Senhor já preparou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Um dia em que o Senhor já escreveu lá no seu livro da vida todos os minutos e segundos para que Ele possa determinar, manifestar, estabelecer as suas promessas e as suas misericórdias, né? Porque Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se você está me ouvindo, e se você der um beliscão em você e vê que você está vivo, então é porque as misericórdias do Senhor já te alcançaram nesse dia. A Ele toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aí lendo a palavra do Senhor, né? Estamos terminando o Antigo Testamento, usando como base as parábolas, as comparações, histórias, né, que vão andando paralelamente à doutrina bíblica para nos ensinar, para deixar algumas coisas, alguns princípios, alguns não, né? Se possível, muitos princípios bíblicos no nosso coração, no nosso cotidiano, e assim a inteligência da nossa fé vai sendo alimentada em nome de Jesus. Bom dia, Magda, Deus abençoe. Isaac, né? O meu xará de sobrenome, Deus abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Estamos lendo Malaquias, e eu fico assim impressionado, por exemplo, com Malaquias, porque são apenas 4 capítulos. 4 capítulos. Do outro lado, é de uma profundidade que, e eu sempre falo isso, para a gente ler a Bíblia, a gente precisa estudar a Bíblia, ou não é estudar no sentido chato, pesado, exaustivo, no mau sentido, né? Mas é bom que você vai lendo a palavra do Senhor e você vai aprendendo com aquilo que Deus pensa, com a maneira que Deus colocou e o porquê Deus colocou as coisas aqui. Cada vírgula, cada ponto, cada palavra, cada menção, existe um propósito. E então é gostoso ler a Bíblia. Eu sempre falo, né, que às vezes a gente pega a Bíblia e acha que a Bíblia é diferente de um livro, um outro livro. Você pega um livro lá, sei lá, qualquer livro aí. Hoje em dia existem muitos livros aí de 400 páginas, 300 páginas, né? Aí a pessoa pega lá e lê, escolhe um capítulo do livro e lê e acha que lê o livro inteiro. Não é assim. A pessoa geralmente ela vai ler do começo ao fim, exatamente para entender toda a lógica, né? Tudo aquilo que o autor quis dizer com aquele livro. A Bíblia é também assim. Então, quando a gente pega um livro pequeno, né, em termos assim de quantidade de versículo, de capítulo, como Malaquias, capítulo que tem 4 capítulos, isso não significa que ele não esteja conectado com todos os outros 65 livros da Bíblia, né? Se a Bíblia tem 66 livros, né? Então, Malaquias, ele está conectado aos 65 outros livros da Bíblia, aos 65 autores da Bíblia, em todos os sentidos. Então, bom dia, Bispo Antônio, Deus abençoe, você do Instagram, você do Facebook, você do YouTube, Deus abençoe. Bom dia, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, família, Deus abençoe a todos. Quando esse tema, por exemplo, que a gente vai entrar, que é o tema do dízimo, eu poderia ler a Bíblia aqui assim e falar assim, olha, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Eu estou indo, né, assim, literalmente lendo cada versículo de todos os capítulos de Malaquias, né, lógico.
Oi, Eva, bom dia. Deus abençoe, Eva. Um beijo para você, Carlos, filhas, genros, netinho. Deus abençoe. Malaquias capítulo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Lembre-se que é a figura que é um tribunal. O Senhor se permite ser colocado no banco dos réus, e são 8 instâncias ou 8 audiências. Eu falo instância porque a cada momento o Senhor vai aprofundando na sua lógica divina. Por que tribunal? Porque existe alguém afirmando, apontando um crime, né? Então há uma afirmação. Depois dessa afirmação tem uma réplica de quem está conjuntamente trabalhando esse crime, e depois tem a tréplica, afirmação, réplica e tréplica. Exatamente aquilo que acontece numa audiência. Por quê? Porque as partes falam, as partes colocam sobre a mesa esse problema, esse crime, essa situação, e depois é julgado e é sentenciado. Exatamente essa figura aqui no livro de Malaquias. São 8 audiências, são 8 reuniões solenes, ou eu diria assim, na minha maneira de ler, de explicar, seriam 8 instâncias, tá? 8 audiências. Pronto. Dito isso, diz assim: tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Aí vem a resposta. Vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí vem a resposta do próprio Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É o único lugar na Bíblia que o Senhor chama a sua casa de casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É incrível a palavra de Deus, porque eu posso pegar esse texto, né, capítulo 3, o versículo 6 a 12, ler, fechar a Bíblia e falar: puxa vida, o Senhor está falando comigo sobre o dízimo e sobre a oferta e sobre a entrega voluntária. Pronto. É suficiente? Com certeza. Oi, Kátia, bom dia. Todo o povo aí de Valinhos, Deus abençoe aí. Então, com certeza isso é um fato? É um fato. Mas Deus não para aí, porque Deus quer nos ensinar e quer que nós entendamos a lógica de tudo. Porque quando eu faço isso, eu estou alimentando a inteligência da minha fé. Lembre-se que eu sempre falo, né? Fé não é razão, fé não é emoção. Fé é convicção. É diferente. Se eu for para a razão, eu não consigo viver, incorporar e manifestar a fé.
aquilo que eu creio. Se eu for só pela razão. Se eu for só pela emoção, também não, porque vai faltar baldrame, vai faltar fundamento. Posso fazer? Posso. É natural que se faça? É natural. Mas se eu tenho a palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai incorporar, ela vai fortalecer, tonificar o que eu creio, para que eu não fique andando, né, vamos chamar assim, antigamente a gente falava de galho em galho, não é bem de galho em galho, mas a palavra do Senhor fala, é melhor eu ir na palavra que é mais fácil. Em Efésios capítulo 6, diz assim, Efésios capítulo 4, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 14 em diante, é mais fácil falar da palavra, porque ela fala e ela explica por si só. Não precisa explicar a palavra. Então, quando o Senhor fala isso, o Senhor fala em cima de uma lógica. Essa lógica a gente vem lendo desde Malaquias capítulo 1. E nós lemos assim, literalmente, cada versículo, pontuando, pensando sobre o ofício sacerdotal, sobre o ofício profético, porque na palavra do Senhor em Pedro fala que nós somos sacerdotes, né? Somos uma nação de sacerdócio real, e porque nós somos os mensageiros do Senhor, como fala lá em Malaquias capítulo 3, né? Porque fazendo alusão a João Batista, Isaías capítulo 40, a Bíblia fala que nós somos esses mensageiros, profetas, né? Então nós somos sacerdotes, nós somos profetas. Por que somos? Porque estamos como que no lugar de Jesus Cristo. Daí nosso nome ser cristão. O que é ser cristão? Cristão significa ser um pequeno Cristo. Obviamente, lembre, tudo de maneira saudável. Não vamos exagerar, achar que eu sou Deus. Não, não é isso. Mas eu sou um pequeno Cristo. Por que eu sou um pequeno Cristo? Porque eu fui constituído, ungido, e estou me preparando para, no lugar de Jesus Cristo, fazer exatamente aquilo que ele diz na palavra, que nós faríamos coisas iguais ou maiores do que ele. Só isso. Ele continua sendo Senhor e eu continuo sendo servo, escravo, tá? Então é simplesmente assim. Então, quando você pega todo o contexto e vai pensando, quando chega num texto como esse de Malaquias, que fala sobre dízimo, que fala sobre dinheiro, uma coisa, uma situação que é sensível, né, à cultura de igreja, né, porque grandes líderes, homens valorosos, ministros da palavra de Deus, uns falam contra o dízimo, outros falam a favor do dízimo. Os que falam contra, creio eu, e eu não estou fazendo apologética, nem sou capaz para isso, nem quero fazer, mas eles vão além. Os que falam contra vão além, e os que falam a favor também vão além, né? Os que falam contra, eles depreciam principalmente o Antigo Testamento e se baseiam, né, na lei cerimonial para falar em contra. Porque quando fala de lei cerimonial na Bíblia, se fala sobre o quê? Sobre a sombra de Jesus Cristo. Lei cerimonial era tudo aquilo que fazia no Antigo Testamento, mas que era substituto a Jesus. Vindo Jesus, a Bíblia chama isso de sombra, né? Vindo Jesus, ele cumpre com todas essas sombras,
com toda essa lei cerimonial. Então eu não preciso mais agora ir lá no templo do Senhor, até porque não tem mais o templo do Senhor, né? Lá em Jerusalém, agora tem uma mesquita no lugar, né? Uma mesquita muçulmana no lugar do templo lá de Jerusalém. Então não tem. Mas se tivesse, era como se eu tivesse que ir lá todo ano levar uma ovelhinha, um cabritinho, uma pombinha, né? Um bode, dependendo do pecado, da situação, das circunstâncias, levar lá, colocar, entregar para o sacerdote oficiar diante do Senhor e fazer a expiação dos meus pecados. Precisa disso? Não. Porque a lei cerimonial, ela foi completamente preenchida em Jesus Cristo. Isso é uma coisa. Outra coisa é cumprir com a palavra do Senhor nos seus estatutos. E eu sempre falo assim, né? Sempre vou falar assim, porque cada um tem o seu significado, os seus estatutos, seus preceitos, suas leis, seus mandamentos e seus juízos. Então, o meu caráter, a gente chama hoje em dia, como cristãos, né, o caráter cristão. O meu caráter cristão, ele precisa nortear a minha maneira de ser totalmente, desde o Gênesis ao Apocalipse, os 66 livros. O porquê Jesus se entregou na cruz do Calvário, isso não vai anular ou vai depreciar o meu caráter. Pelo contrário, Jesus fala, antigamente eu pecava quando fazia, agora só de pensar eu já estou pecando. Então o Senhor Jesus, ele coloca uma nova dimensão, ele coloca uma responsabilidade muito mais profunda do que tinha no passado. Quando eu falo de dízimo, como uma série de situações, aliás, todas as situações, eu preciso lembrar da raiz do porquê entregar o dízimo. E quando eu vou na palavra do porquê eu devo entregar o dízimo, eu vou começar de maneira muito natural, muito simples, entender todo o processo. O processo da Bíblia, que os 66 livros da Bíblia, 40 escritores, né? 1.500 anos para ser escrito, desde a primeira página até a última página, né? Desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22, tudo foi exatamente escrito para que eu entendesse a redenção. Qual é, de maneira resumida, de maneira profunda, mas resumida, qual é a intenção da palavra de Deus? É mostrar, demonstrar que nós fomos redimidos, que houve o princípio da redenção em Jesus Cristo. E que Jesus Cristo, como dizem os teólogos, é a chave hermenêutica da palavra, ou seja, da primeira página do Gênesis, do primeiro versículo, à última página do Apocalipse, do último versículo, ela obrigatoriamente, necessariamente, e você como pregador, você como ministro do Senhor, não importa quem você seja você intercessor, porque tem intercessores aqui, seja você pastor, porque tem pastores aqui, seja você um bispo, bispo significa supervisor, ancião, né? Bispo e presbítero tem o mesmo significado bíblico, né? Presbítero, ancião, alguém que conhece a palavra de experiência, alguém que é experiente na vida, ou seja você bispo, ou seja você pastor, missionário, professor de escola dominical, departamento infantil, seja de que lugar for, seja qual a escritura, qual a passagem que você ler, ela sempre te levará ou precisará levar, e você tem que ter esse equilíbrio, de que tudo começa em Jesus Cristo e termina em Jesus Cristo. Ele é o alfa
e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Porque o fim da lei é Cristo, diz a palavra. Então tudo acaba em Jesus Cristo. Tudo é por causa de Jesus Cristo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glórias a ele eternamente. Amém. Então, quando eu for falar de dízimo, é exatamente o mesmo princípio. Jesus Cristo significa redenção. Redenção é aquele que tem autoridade e tem recurso para me remir. Remir do quê? Da minha dívida. Qual é a minha dívida? A minha dívida é para com Deus. Por que a minha dívida é para com Deus? Porque eu fui criado para o louvor da sua glória. Mas eu não cumpro com a minha origem. Eu não tenho a capacidade de cumprir com todas as 613 leis ou 613 preceitos que a lei de Moisés determina. E por causa disso, se eu não cumprir um preceito, eu não cumpro a lei inteira. Não tem meia sola, não tem meia boca. Não tem cumprir pela metade. Ou eu cumpro tudo ou não cumpro nada. Porque o nosso Deus é íntegro. É inteiro. Tudo que é feito para ele tem que ser inteiro. Não pode ser meia sola. Eu não posso ser meio convertido. Como antigamente os pastores falavam assim, às vezes eles estavam pregando e eles falavam assim: não tem meia grávida. Ou eu estou grávido inteiro ou não estou grávido inteiro. Não tem meia grávida. Ou seja, eu tenho que estar inteiro. Eu não posso ser meio salvo. Ou eu sou salvo inteiro, ou eu não sou salvo, eu não estou convertido. Ou um ou outro. Porque a Bíblia diz muito claramente: seja o teu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu já vou terminar só na introdução. Eu já vou acabar de falar daqui a pouco, a gente vai orar. Por que eu estou falando? Porque se fala tanto de dízimo. E fala de maneira muito inocente, pueril, de maneira negligente, de maneira irresponsável e também por falta de conhecimento de palavra. Obviamente, os exagerados de um lado e do outro explicam por quê, mas esses exageros eles contribuem para que nós vivamos maldições na terra como nós vivemos hoje, aqui no Brasil, por exemplo. Ou aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, a respeito das queimadas, das florestas pegando fogo. Isso aí é um dado para nós que somos servos de Deus, que oramos pela nossa terra, pelo nosso país, é um dado grave. Por que é um dado grave? Porque diz respeito a uma natureza. E quando diz respeito à natureza, a natureza é pura e simplesmente o resultado de uma constatação. Qual é a constatação? Ou a gente está servindo menos ou está servindo mais ao Senhor. Haja vista o que acontece na palavra quando os profetas dizem a respeito disso. E Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele vai explicar isso sobre a criação e por que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Está no Antigo, está no Novo. E a natureza é um termômetro. Quando a natureza passa por esses rompantes que nós estamos vendo aqui no nosso país e fora do nosso país também, exatamente em dois locais onde se discute, entre aspas, a autoridade de governo. Então nós, servos de Deus, temos que entender que isso está dizendo respeito exatamente à mesma coisa.
E maldição para Deus, eu sempre falo isso para você, está lá no livro de Gênesis. O Senhor não amaldiçoa o homem, ele amaldiçoa a terra. Nunca você pegará na palavra de Deus algum texto que o Senhor amaldiçoará o homem. O Senhor não vai amaldiçoar a coroa da sua criação. Por uma questão de princípio. Deus, né? Ele é um ser que prioriza os princípios. Eu estou falando uma redundância, mas só para você entender. Então, quando a terra está em maldição, é um dado para nós, servos de Deus, nós que oramos, colocamos diante do Senhor, é um dado muito de muita responsabilidade. Ao mesmo tempo, nós devemos orar e clamar para que realmente o Senhor se estabeleça e a sua vontade seja boa, perfeita e agradável. Então, é para que as nações nos chamem de felizes. Então nós temos que ver todas essas nuances e pensar a respeito, porque nós somos servos de Deus e pertencemos à Igreja de Jesus Cristo aqui na terra, em nome de Jesus. Então, a doutrina do dízimo, ela não é da noite para o dia. Ela não é uma coisa que foi assim, pá, é para fazer, não é para fazer. E tem um princípio, o porquê. E o princípio do dízimo, como o princípio da Santa Ceia, ou da ceia, ou da Eucaristia para o católico, mas são princípios que vêm lá desde o tempo de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 14, antes do Senhor confirmar a sua aliança com Abraão, em Gênesis 17, o Senhor passa por essa situação, dízimo e ceia, ceia e dízimo, dizem respeito à redenção, tanto a redenção no Antigo Testamento, como a ratificação dessa redenção no Novo Testamento, através de Jesus Cristo. Então, o dízimo é uma das doutrinas mais especiais e maravilhosas, porque ela passa esse princípio maravilhoso do Senhor, passa desde o Gênesis, passando pelos livros históricos, passando pelos livros poéticos, passando pelos livros proféticos, tanto os 5 profetas maiores como os 12 profetas menores, e passa pelo Novo Testamento. Paulo explica, Jesus maravilhosamente explica a respeito do dízimo. Então, o dízimo é algo a ser observado desde o princípio até o final. Então não tem antigo e novo, tem palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa ser observada, ela precisa ser ensinada e ela precisa ser meditada a respeito, não é? Então dízimo diz respeito à redenção. Amém? Glória a Deus e vamos orar. E amanhã a gente conversa mais sobre o dízimo. Olha, falar sobre o dízimo é uma coisa tão, eu acho tão maravilhosa. Pena que as pessoas, os pregadores, ou se utilizam de uma maneira exagerada de um lado, ou de uma maneira exagerada do outro. O nosso Deus é o Deus do equilíbrio, né? O nosso Deus é o Deus que manifesta o seu equilíbrio através da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um testemunhando do outro, é um edificando o outro, nunca a si mesmo. Por incrível que pareça, mas a Trindade é um falando do outro, é um edificando o outro, é um glorificando ao outro. É maravilhoso. E o dízimo, ele é uma constatação tão maravilhosa que existem livros, grandes escritores, falando sobre o dízimo, porque o dízimo é a manifestação de uma aliança,
de uma consciência de resgate, de remissão, uma consciência em que o Senhor está no domínio de todas as coisas. Glória a Deus, vamos orar e amanhã vamos conversar sobre o dízimo mais um pouco. Amanhã a gente vai ler a palavra do Senhor a respeito de redenção e o que significa isso dentro de toda a lógica bíblica. É claro que eu vou me utilizar disso para o dízimo, mas a lógica bíblica ela é feita toda em cima de redenção. Jesus significa resgatador, o remidor, aquele que paga a minha dívida, aquele que tem propriedade sobre mim. Mas amanhã a gente fala mais e glória a Deus. Hoje é um dia especial também, né, para a cultura judaica, a tradição judaica, comemora a festa, a celebração das trombetas. Trombeta significa anunciação. Para nós, né, aqui no Brasil, a gente entende mais assim, o anunciador, aquele que toca a trombeta, aquele que fala a respeito de um dito, de uma notícia, de uma lei, de um decreto, é trombeta. Nós vamos orar e tocarmos a nossa trombeta de louvor e gratidão a Ele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida dos teus servos que estão aqui, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, a tua graça, a tua glória se derramando, minha tia Rosália, a Kátia, Eva, Bispo Antônio, Cida, Deus abençoe a Márcia, o Fábio, João, Roseli, Ângela, também a Mônica, o Gerson, estou orando pela saúde deles, a tua glória também sobre a Magda, o Isaac, o meu xará de sobrenome. Deus abençoe a todos, a tua glória, o teu mover, suas famílias, ó Deus, seus afazeres, o trabalho, consagramos tudo diante do teu altar. Nossos idosos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus, vem com a tua graça, com a tua cura, com a tua saúde. Derrama-te, ó Deus, sobre a nossa saúde mental, emocional também. Cura-nos, fortalece-nos, tonifica-nos através da tua presença, do teu poder, da tua intervenção. Senhor, a vida financeira, profissional dos teus servos. Passamos por momentos, Senhor, tão difíceis, tão diferentes. Por isso, abençoa os teus servos nas suas vendas, nos seus projetos, nos seus negócios, aonde estiverem. A Eva, por exemplo, a Raquel, nessa nova perspectiva, que o Senhor se derrame sobre cada um, em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, faz a tua obra, cumpre, ó Deus, com as tuas promessas e ao mesmo tempo, ó Deus, torna-nos sensíveis à tua palavra, ao teu mover, à tua saúde, à tua vida abundante. E nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te sobre o nosso Brasil, sobre os brasileiros, essa situação de pandemia, de falta de emprego, desemprego alto, tanta coisa acontecendo. Tem misericórdia, perdoa o nosso pecado. Ó Deus, nós como servos teus, como igreja, entramos nessa brecha, te pedindo perdão no nome da nossa nação brasileira, do nosso povo e no nosso nome também, tanto individualmente como também como igreja. Nós te pedimos perdão, tem misericórdia de nós. Ensina-nos, Senhor, a andar pelo caminho do arrependimento, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que diz a tua palavra, que nós sejamos vistos como bem-aventurados, como felizes, não por nós, mas pelo Deus a quem nós servimos. Por isso a ti toda a honra e toda a glória. Ó Deus de poder, move-te dos céus e que nós possamos ter uma quarta-feira maravilhosa na tua presença, e nós daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe até amanhã, porque o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo
e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e que ninguém te possa resistir todos os dias da tua vida, porque aquilo que você carrega é pura e simplesmente a Trindade, é a eternidade do Deus vivo na tua vida, e você com certeza já é mais que vencedor em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque ao Senhor é dada toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Até amanhã com mais, a gente vai conversando mais sobre o dízimo, porque é um tema maravilhoso que diz respeito à Bíblia inteira. Deus abençoe, um beijo para você, até amanhã, hein? Fiquem na paz. Beijo, Magda, beijo, Isaac, Deus abençoe.